A demanda judicial trabalhista, ela tem a tendência de ser muito mais rápida do que todas as outras. Após o atendimento no escritório, em que é feito o protocolo da demanda, automaticamente você já tem uma data de audiência. Só que essa primeira audiência, agora, ela funciona da seguinte forma. Você vai para uma audiência de acordo. Aqui em Belém, ela tem um período de marcação de basicamente 1 mês ou 3 meses. Então, tu vai ficar nesse intervalo, é o intervalo hoje que Belém marca suas audiências de conciliação. E lá já pode ser encerrado o processo se vocês entrarem em um acordo com o empregador. Caso contrário, será marcada uma outra audiência, demora em média assim 3 meses. E aí depois dessa segunda audiência, em que é escutado as partes, em que é apresentado prova, testemunha, o juiz marca a data da sentença para dizer sobre a razão daquele processo, sobre os fatos, sobre a decisão que ele entende adequada sobre tudo aquilo que foi apresentado. Então é um processo que pra gente é muito tranquilo. Só que para quem não conhece, guarda muito mito ali da televisão, né, que um advogado grita com o outro, a parte fica exposta à situação. Não é assim que funciona. É uma coisa bem tranquila e repetitiva. Não tem muita novidade ali. O glamour e toda aquela encenação que normalmente é vista nos filmes, nas novelas, isso daí tá mais pra arte mesmo, né? Pro drama, mais pra parte da vida real. Não é assim que funciona. São marcadas por essas fases de tentativa de acordo, uma audiência para apresentar as provas que se tem e uma outra etapa para o juiz decidir. Posteriormente a isso, são atos que basicamente a parte mesmo, o empregado, é representado pelo seu advogado. Então existem muitas outras etapas, mas essas etapas são discutidas uma a uma com o advogado e seu cliente, porque o processo judicial ele pode ir para caminhos diferentes dependendo da situação, e aí o advogado que é responsável claramente por esclarecer o cliente sobre o que está acontecendo, mas em regra são essas 3 etapas que o processo judicial compõe. Tu já tem desde o início do protocolo o número do teu processo, a data que vai ser feita a audiência de conciliação, depois tu vai ter a data da audiência em que o juiz vai ouvir e colher as provas das partes, e depois tu também vai ter uma data prevista aí para a decisão do juiz. Às vezes eles colocam data, mas ela não é respeitada, às vezes sim, e aí ele vai adiando, mas o teu advogado vai te instruir sobre isso. Basicamente é esse o processo judicial e tem que ser desmistificado para vocês não ficarem ansiosos esperando que aconteça situações em que vocês fiquem expostos. Isso não acontece. O advogado normalmente está te representando ali e vai viver umas etapas comuns que para ele é corriqueira, mas para vocês existe um pouco de fantasia aí, mas que só está lá no campo mesmo dos filmes.